Fala galera, beleza? Tranquilidade? Edivan Cervantes na área para mais um podcast do Show de Bola Podcast, o maior podcast de apostas esportivas do Brasil. Estamos aqui com um cara sensacional, aqui ele atua num dos mercados muito diferentes. Eduardo, meu irmão, muito obrigado pela sua vinda, sensacional, vamos bater aquele papo top. Eu tenho certeza que tem muito conteúdo para agregar para a comunidade. Muito obrigado pela sua vinda. Com certeza eu que agradeço, Edivan. Primeiramente a Deus por ter me trago aqui e segundamente a você pela oportunidade de ter me convidado. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito legal. Sensacional, top demais. Galera, antes de começar, eu quero falar para vocês que esse episódio ele é patrocinado pela Betfair. A Betfair é a maior bolsa de apostas do mundo, na verdade. Inclusive, recentemente patrocinou o Cariocão Betfair e está patrocinando a Conmebol Libertadores. Vai ficar um link na descrição e também um QR Code na tela para você fazer o seu cadastro. Dependendo do tipo de investimento que você fizer, você já ganha R$200 de bônus. Vale a pena você conferir, beleza? Aposte com a emoção na Betfair. Meu irmão, me fala uma coisa, quantos anos você tem? 21, fazer 22 agora dia 30 de junho. 30 de junho? Isso. Parabéns adiantado ali. Não sei se dá sorte, dá parabéns adiantado, nós tá dando aqui já. Com certeza. E me fala uma coisa, você é do Rio de Janeiro? Sou do Rio. Alguma cidade específica ou não? Não, capital mesmo. Capital? Capital. E você é casado, tem filhos? Sou casado, tenho 2 filhas pet. Caraca, eu falei, pô, o cara do 22 anos tem 2 filhos já. dois cachorros? 2 cachorros. Show. E qual é o nome da esposa? Júlia. Manda um beijo pra Júlia. Beijo, manzão. Tá ali nos assistindo. Top demais. Meu irmão, me fala uma coisa. Você é relativamente novo, né, de idade. Sim. E me fala uma coisa. O que você fazia antes de você apostar? Qual que era a sua profissão, a sua ocupação? Então, vai ser bem legal conversar sobre isso, né? Porque eu conheci as apostas de um jeito bem diferente, né, do que as pessoas conhecem. Geralmente as pessoas procuram uma forma de renda extra, Sim. né? Só que não, quando eu tinha 16 anos, né, eu fui fazer um curso de barbeiro. E aí tinha um rapaz, né, lá, no mesmo curso já, de idade, já, um pouco velho já, né, e eu ia comprar R$100 em raspadinho, lembro até hoje, né, que eu sempre gostei de jogar e tal. Raspadinha é aquela que você faz na loteria. Na loteria. Ah. Aquela raspadinha de R$1, de R$2, né, que eu sempre ganhava um dinheirinho lá, né. Aí eu cheguei lá no curso de barbeiro, e falei que ia comprar uma raspadinha de R$100, ia gastar R$100 de raspadinha. Aí tinha um rapaz chamado Bruno, um abraço aí pro Bruno se estiver me assistindo. Ele falou, cara, em vez de você comprar R$100 em raspadinha, por que você não aposta? Que ele já apostava, né? Já conhecia o mercado, isso era em 2015, eu tinha 15 anos de idade, né? E aí eu falei, tá bom. Aí na época eu tava tendo até não lembro se foi 2015 ou 2016. Aquela luta do Anderson Silva com Israel Adesanya. Sim. Lembra? Da época que ele ia fechar a carreira e tudo mais. Aí eu fui como um apostador normal, né? Fui lá e apostei no Anderson Silva, não entendia nada. Aí eu fiquei bolado, eu falei, pô, a ser abençoado de Deus, ele me fez apostar R$100 no Anderson Silva, eu perdi tudo. Era mais fácil ter comprado R$100 em raspadinha. E aí depois disso, tudo bem, vida que segue. Me formei no curso de barbeiro, né? Que eu, antes de tudo, a minha primeira profissão foi trabalhar como barbeiro. Sim. Entendeu? E aí, depois de anos, eu fui trabalhar lá em Botafogo, como barbeiro, e ele tava lá. Olha como é que as coisas são. O mesmo cara, olha como é que as coisas são engraçadas. Mas eu não trabalhei para ele nesse primeiro momento. Eu fui trabalhar lá com um rapaz, numa barbearia longe, ele sempre teve um salão de família, né? Ele tinha vontade de abrir uma barbearia para ele. E aí, tudo bem, trabalhei lá durante 1 ano e pouquinho, e passando na rua, encontrei ele, né? Ele falou, pô, irmão, tô abrindo uma barbearia e tudo mais, e se você quiser vir trabalhar comigo, aí vai ser muito bem-vindo. Eu falei, pô, tá bom. E na época eu não estava muito bom naquele lugar, não estava gostando muito, me adaptando, né? Aí eu fui. Aí eu sempre vi ele lá no celularzinho assim, né? Escondido. Eu perguntei, o que tá fazendo? Ele não falava, né? Na época eu tinha conhecido o mercado de opções binárias. Sim. Só perdia dinheiro. Todo o salário que eu ganhava, eu perdia lá. Sério, cara? Todo. Mas eu morava com os meus pais, né? Então não tinha muito compromisso, não tinha que pagar conta, né? E aí, beleza. Fui lá, comecei a apostar. Ele assinava uma consultoria na época, né? Só que ele nunca quis falar, né? Tava com receio. Tava com receio de falar as pessoas que apostam têm receio de conversar sobre isso, né? Para poder... Porque muitas das vezes, a gente, quando apresenta o mercado para a pessoa, ou a gente prejudica, né? Ou a gente agrega. Verdade. Entendeu? Porque é muito difícil ter um controle emocional, né? E aí, tudo bem. E aí eu fui, trabalhei lá com ele, e depois de um certo tempo peguei intimidade, ele me contou o que ele fazia, né? E aí eu assinei uma consultoria de cantos na época, porque ele não queria me falar
o que ele fazia. E tudo bem, assim, né? Construía de cantos, fui perdendo dinheiro. O que eu ganhava, eu perdia. Eu ganhava lá o salário, aí eu guardava um pouquinho e perdi o resto. Caraca. Nas apostas. Quanto mais ou menos? Você ganhava, por exemplo, 1.000 e você gastava quanto com a aposta? Eu ganhava mais ou menos uns 2.000. Aí eu gastava uns 1.000, 1.500. Sério, mano? Caralho, todo santo mês. Durante uns 6 meses, assim, só perdendo. Mas tudo bem, né? Só que eu falei, pô, eu não vou desistir. É um mercado maneiro, é uma coisa diferente, né? Porque eu sempre tive uma coisa que era de mim, assim, eu não quero ser aquela pessoa de família tradicional. Eu quero ter um outro tipo de trabalho. Aí tudo bem, vida que segue. Aí entrou em pandemia. Aí você lembra que na pandemia fechou tudo, né? Sim. Parou futebol, parou tudo. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer agora? Tô desempregado, meus pais me perturbando, porque eles sempre foram assim, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que acontecer. Né? Nunca admitiram. Eu sempre trabalhei desde os 15. Tudo bem. Aí entrou a época do FIFA. Quando entrou tudo na data FIFA, Sim. teve a época do FIFA. Aí as coisas começaram a apertar, né? Porque minha família não tinha uma condição boa, sabe? Aí na época eu tinha direito ao auxílio emergencial, aí eu peguei o auxílio. 3 parcelas de 600, conseguiu adiantar todas. Aí eu fui apostar no FIFA. E aí minha vida subiu assim de uma forma... O fone parou. Parou? Parou. Tira o fone por enquanto. Pode falar, pode continuar sem o fone. Tá. E aí... fui apostar no FIFA. De 1.200, né? Que foi as 2 parcelas primeiro, subiu para 5.000. Aí eu falei, caraca, é isso aqui que eu quero. Não vou mais desistir. E eu sempre fiz escondido, né, dos meus pais, porque eles nunca aprovaram. Eles achavam que era coisa de vagabundo. Caralho. Sabe? Bem cabeça fechada, sabe? Aí tudo bem, eu sempre fiz escondido. Aí tirei um dinheiro maneiro, comprei um celular bom e contei tudo bobo. Pô, vou contar pra minha mãe que eu consegui fazer isso, aquilo. Tinha até uma dívida pendente pra poder pagar, que eu devia à minha avó, que ela pagou meu curso de barbeiro. Né? Aí eu consegui pagar a minha avó e comprar um celular. Aí eles falaram assim pra mim, olha só, eu não quero que você faça mais isso, porque isso não é vida. Você tem que trabalhar de carteira assinada e trabalhando e ganhando seu dinheiro honestamente, porque pra eles era uma coisa desonesta, uma coisa legal, né? Sério, velho? E até hoje eles pensam assim. Mas aí depois disso, tudo bem. Eu falei, poxa, eu tô ganhando dinheiro, não vou parar de fazer isso. Vou continuar trabalhando como um barbeiro e levar uma renda extra. E tempo passou, a vida que segue, fui para outras e outras consultorias, sempre pulando de uma para outra, né? Que grande parte da sociedade faz isso. Nunca consegue achar uma fixa, né? E aí até que um dia eu achei uma maneira. Pô, gostei e tal, estudei sobre aquilo. Né? E depois, na segunda onda de pandemia, eu falei, pô, é uma coisa que dá para eu também fazer. Então eu vou estudar os mercados, não tinha um específico, comecei a operar no handicap asiático, né, e overgoals. E remates também, né. E aí abri a consultoria. E fiquei uns 2 meses operando sozinho, né, e depois eu conheci um outro rapaz que me ajudou também a levantar um pouquinho a consultoria. Logo depois a gente desfez a sociedade, que não estava dando muito certo. E vida que segue. Aí continuei trabalhando como barbeiro, fazendo as coisas, né? Porque na época eu não investi. Aí você conciliou, né? Depois. Sim. Entendi. Sempre levei como uma renda extra, porque principalmente eu morava com a minha mãe. Sim. Né? E minha mãe queria que eu saísse para trabalhar. Tudo bem, eu analisava lá os jogos e tudo mais, tirava um tempinho do meu dia para poder fazer, me dedicar à consultoria e eu continuava trabalhando. E só que chegou uma época que eu pensei, cara, para que eu vou perder meu tempo aqui trabalhando se eu estou ganhando muito mais fazendo isso? Né? Aí eu parei, falei, olha só, vó e mãe, não vou mais trabalhar, vou fazer só isso aqui que está me dando dinheiro. Só que aí, depois disso, né, eu era muito jovem na época, eu tinha o quê? Uns 20 anos quando eu comecei, né? E como eu era de uma família humilde, não tinha muito dinheiro, quando a gente vê assim o dinheiro, a gente acaba perdendo a cabeça, né? Então nunca tive um aconselhamento financeiro, que eu acho que foi isso que faltou. E o que eu digo com aconselhamento financeiro? Olha, Eduardo, você tem que fazer isso, isso e isso. Você não vai pegar esse dinheiro e gastar tudo, né? Que foi o que eu fiz. Você gastou toda a grana? Gastei tudo. Caralho, não só uma mano. vez, quebrei mais de 10 vezes. Sério, mano? Sério. Eu apostava, ganhava dinheiro, eu era solteiro, não era casado, né? E sabe que quando a gente é solteiro, a gente faz umas besteiras, né? Aí gastava tudo. Aí eu pensava, caraca, eu não vou mais fazer isso. Aí depois, no próximo mês, recebia o dinheiro de novo, ia lá e gastava de novo. Bem complicado. E depois eu falei, quer saber? Agora eu vou focar na minha carreira de apostador. E fui. Só que aí, eu sempre fui um tipo de apostador agressivo. Eu gostava de apostar alto.
né? Eu tinha uma banca assim de 3, 4 mil, apostava de 1.000 em 1.000, às vezes crescia e às vezes abaixava. Aí quando abaixava eu botava mais dinheiro e perdia de novo, porque eu gostava muito de dar win. Sério, mano? Os meus amigos da época falavam que eu era o rei do all-in. Aí eu perdia todo o dinheiro. Kamikaze. Aí eu falei, poxa, não vale a pena. Porque eu nunca gostei de muita entrada. Tem muita gente que não gosta de apostar 1, 2, 3, 4, 5, 20 vezes no dia, 20 apostas, né? Tem pessoas que preferem, vou apostar R$1.000 aqui nessa, se não der, volto no dia seguinte. Né? Que eu acho bem mais seguro. E aí foi assim que eu comecei a estudar o mercado de remates, né? Que é finalizações, tanto para gol e quanto para fora. Eu vi que era um mercado que tinha muito desajuste, sabe? E falei, poxa, esse é um mercado bom. Vou começar a estudar isso depois de anos, né? Vou começar a estudar. Aí estudei o mercado de remate, fiquei analisando mais ou menos uns 3 meses antes de dar início à consultoria, porque eu operava em handicap e overgoal, né? Aí eu continuei mandando e depois eu falei, quer saber? Vou parar de fazer isso aqui, porque eu tinha que dar muito tempo da minha vida para isso, né? Que como era jogos ao vivo e para achar uma oportunidade boa, tu tinha que analisar durante 3, 4 horas, assim, até para poder achar uma oportunidade legal. Sim. E muitas das vezes, quando você achava, dava head. Eu falei, pô, não é isso aqui que eu quero, não me achei ainda. Aí eu comecei a estudar o mercado de remates, estudei, analisei, testei durante 3 meses e eu fechei o grupo VIP e falei, vou estudar. E reabri recentemente, foi ano passado, se eu não me engano, em dezembro. E aí eu comecei a trabalhar com 5% da banca, que eu acho que era um valor legal, né? Pelo estilo de apostador que eu sou, Sim. né? Tem gente que é conservador e tem gente que é agressivo. Eu sou apostador agressivo. E aí eu falei, poxa, só que eu não quero muita aposta, eu quero no máximo 3 por jogo e acabou. Aí eu operava com 5%. Testei, deu certo. Aí eu reabri para o público, né? Comecei a patrocinar os anúncios e tudo mais. E começou dando certo. Aí cresceu. E eu vi que era o tipo de aposta que batia muito, entendeu? Justamente por pegar desajuste da casa. E aí eu falei, poxa, com 5% tá batendo tudo. Eu não tô gostando de pegar várias apostas, porque às vezes tu pega 3 as 3 da Red. Vou pegar só uma. E no invés de trabalhar com 5%, trabalho com 10%, né? Aí quem ouve assim pensa, pô, mas 10% é muita coisa, né? 10 entradas, se errar 10, tu perde. Mas por conta da casa ter... Esse mercado é um mercado pouco explorado. Você não vai achar muita gente trabalhando com remate. E aí, como tinha muito desajuste, eu pegava justamente nesses desajustes e trabalhava com 10%. E... eu nunca deixei até o final, não gosto de deixar, porque como é finalizações, as linhas não são muito altas. E se o time chutar 3 vezes, aí a tua aposta já vai lá para baixo, teu cash, né? Aí eu criei uma metodologia de trabalhar com 60% de cash. Ou seja, uma odd de 1,80 encerra com 60%, a longo prazo dá um lucro maneiro. Mas isso encerra com 60% de lucro? De lucro. E de perda deixa ir até o final? Se perder, vai até o final. Entendi. Entendeu? E é um mercado bem legal, porque é muita adrenalina. Eu sempre gostei da adrenalina, entendeu? Desde pequeno, eu sempre fui da adrenalina. Vai ficar com o cabelo branco rápido, hein? E se tu perceber que dá pra ver já os cabelos brancos. Só antes de finalizar, deixa eu perguntar. Arrumou o fone dele? Pode pôr de volta, se quiser o fone. Vê se voltou. Voltou. Show. Tá ótimo. E aí eu comecei a trabalhar com 10%, aí o público conheceu e tudo mais. E era um jeito também de eu conciliar minha família, né? Porque depois disso tudo eu casei, né? Tô morando com a minha esposa. Conciliei a família e conciliei o trabalho. Eu não preciso ficar 3 horas do dia analisando, 4, igual eu fazia antigamente. Eu fico lá, eu faço minha análise pré-live antes do jogo, né? Muitas das vezes eu espero a abertura de linha, que também dá para poder pegar algumas coisas maneiras. E em live, aí eu penso assim, pô, essa linha aqui tá legal, mas em live pode chegar tanto, então eu vou esperar em live. E aí não dava outra, em live sempre chega, entendeu? Aí comecei a trabalhar assim, foi dando certo. E hoje, graças a Deus, eu vivo só disso, entendeu? Eu parei de trabalhar como barbeiro, larguei de vez, né? Porque é difícil, né? A gente criar coragem e falar assim, chegar no ponto, tomar decisão chegar no ponto de você tomar a sua decisão de vida mesmo. Porque a gente tem medo, sabe? Principalmente nesse mercado que é de renda variável, a gente tem muito medo de fazer só isso.
entendeu? Porque não é todo mês que tu ganha, não é todo mês que tu perde. Tem mês que tu perde, entendeu? Graças a Deus, todos esses meses trabalhando em remate, eu fechei no positivo. Sensacional. Mas é muito difícil. É pra caralho, mano. E me fala uma coisa, quando você encontrou esse mercado de remates, o que você analisa para você fazer uma entrada de remates? Porque eu já tinha ouvido falar, nunca postei em remates, Sim. mas já tinha visto muitas pessoas, algumas na verdade, falando sobre esse mercado, mas eu nunca me interessei, sendo Sim. sincero para você. Então, como é que você faz a análise, tanto pré como ao vivo, para você apostar nesse mercado que é bem diferente Sim. mesmo? Vou contar só um pouquinho para não contar meu segredo. Cara, então, geralmente, é porque eu já faço isso desde os meus 19. Eu sempre gostei de assistir jogos da Premier, nunca do Brasileirão. Se tu perguntar quanto foi o jogo do Flamengo e Atlético, eu não sei, eu sei que perdeu. Porque eu só gosto de acompanhar o de fora, entendeu? Porque abre esse mercado com uma linha melhor, você fala. Na verdade, por conta do padrão de jogo. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Tu sabe que os times de fora tem muito mais padrão do que aqui a Liga Brasileira. Eu nunca gostei, não. E aí, por exemplo, é porque eu sou o tipo de pessoa que não faço anotação, eu gravo tudo na cabeça. Eu sei mais ou menos, se tu perguntar quanto a média de finalização do time do Liverpool contra, por exemplo, o Aston Villa, eu vou falar, é tanto. Mas é claro, eu vou lá, busco direitinho os prognósticos, né? Isso, eu busco... Como é que fala que eu esqueci o nome? As finalizações mesmo, sim, entendeu? Eu vejo o histórico, entendeu? E projeto uma linha. De acordo com o que eu já tenho na minha cabeça, eu projeto uma linha e penso assim, poxa, se a média de finalização é essa, e eu conhecendo o time do Liverpool contra esse time, sabendo como mais ou menos o Aston Villa joga, né, e como mais ou menos o Liverpool joga, eu projeto, tipo, 4 entradas, que eu acho que já é suficiente. No mesmo jogo? No mesmo jogo. Tá. Só que eu só escolho uma. Entendi. Eu projeto 4 entradas no dia anterior, entendeu? E quando chega na live, eu vejo o que encaixa. Porque muitas das vezes a gente projeta antes e na live não encaixa. Entendi. Entendeu? Então você traz 4 cenários, né? 4 linhas ali antes, e aí no jogo você vê qual que se encaixa para você fazer a entrada. E às vezes não encaixa nenhuma. Entendi. Aí o que eu faço? Eu tô lá assistindo o jogo e analiso lá na live mesmo e vejo a melhor linha. Mas já aconteceu muitas vezes de eu estar analisando e não mandar nada. Entendeu? Justamente porque eu gosto de trabalhar de forma segura, sabe? Os meus clientes, eles gostam muito porque... O pessoal é até meio doido porque eles botam 20%, 30% nas entradas. Justamente por conta da assertividade, entendeu? E aí, quando não vai na live, vai pré-live e às vezes eu não mando nada. Entendeu? Por conta dessa segurança maior. Até pra mim também, porque eu também faço as entradas junto, sabe? Me fala uma coisa, quando você falou que é mais na Premier League. Isso. Né? E quando acaba? Como é que você faz nesse período de recesso? Você para Por também? exemplo, agora tá na pausa. Sim. Eu fui operar na Champions League, só que só tinha mercado de remates aberto nos jogos da Inglaterra. Sim. Aí eu pensei, são só 5 jogos, vou tentar começar aqui a operar, se eu ver que tá bom, que os times estão seguindo o padrão, eu vou continuar, senão eu vou parar. Aí o que aconteceu no início do mês? Eu vi que tava meio doido. Aconteceu de eu ficar menos... O primeiro dia do mês foi mais 14%. Caralho, e o segundo dia foi menos 16%. Aí eu vi, poxa, vou continuar acompanhando, vamos ver como é que vai ser. Porque tava muito doido, né? Tanto que você chegou a acompanhar a Inglaterra perdeu. Sim. E jogou bem mal, né? E justamente por conta disso, eu falei assim, vou operar só mais esse jogo. Se eu conseguir, eu vou tentar reverter o mês. Se eu reverter o mês, eu paro. E volto só em agosto, na Premier. Justamente por conta dessa volatilidade do time, né? Aí eu consegui fechar o mês com 15%. Aí eu falei, vou encerrar aqui justamente para não sujar o nome, né? Para não fechar no negativo. E volto em agosto, sabe? E em agosto vai ter a Premier e também vai ter a Copa do Mundo, entendeu? Aí eu gosto muito de trabalhar na Premier. Sim, eu não acompanho o resto. E aí você, no caso, o mercado de arremates também abre para... você aposta também naquele mercado que o jogador... Quantos chutes o jogador vai ter? Isso. Ou só na quantidade de arremates? Tudo. Tudo? Tipo, o mercado de arremate engloba o quê? Finalizações gerais de todos os times. Tá. E engloba finalizações do time. De um time só. De um time só. Tá. E do jogador. Do jogador. Entendeu? O que acontece? Muitas das vezes não tem oportunidade boa
nas finalizações dos times. Sim. Aí eu caço do jogador. Mas antes disso eu já vejo no dia anterior, né? O que pode acontecer, o que não pode. E, por exemplo, eu vou contar o que aconteceu num jogo da Inglaterra, que eu não lembro qual time foi que jogou contra. Agora na Nations? Na Nations. Teve um jogo que foi contra a Polônia, não foi? Mas esse ele empatou, se eu não me engano. Eu não lembro. Eu parei de acompanhar. Entendeu? Depois que eu fechei o mês, eu paro de acompanhar, porque senão eu fico muito ligado, aí acaba que não dá atenção pra família, entendeu? Aí eu vi na pré-live o under 3,5 de finalizações do Harry Kane, entendeu? Eu pensei, na live... O under dele? O under? Tá. Eu gosto de trabalhar muito no under, entendeu? No over eu não gosto muito não, por mais que às vezes eu mande. Eu não gosto, mas eu trabalho mais no under. Então é bem específico mesmo que você trabalha. Isso. O que aconteceu? Eu mandei lá no grupo com 10% o under 3,5, porque eu achei uma linha muito alta, entendeu? Por mais que ele jogue muito, né? Atacante, chute bastante, mas eu vi contra o time, eu não lembro agora qual time, mas contra o time que ele estava jogando, eu achei a linha muito alta, entendeu? Aí eu peguei. Aí o que aconteceu? Nos primeiros 5 minutos, o que acontece? O Harry Kane chuta. Aí eu, caraca, que droga. 5 minutos? 5 minutos, chutou. Aí eu vi a linha subiu para 4,5. Ou seja, as finalizações da Inglaterra, se eu não me engano, estava uma linha 12 ou 11 e o do Harry Kane estava 4,5. Aí eu falei, cara, não é só o Harry Kane que vai chutar. Eu vou pegar de novo essa 4,5. Qualquer coisa, eu encerro a 3, deixo só a 4 no grupo e vou vendo como é que vai acontecer. E tava com uma odd de quanto? 2,20. Essa é de 4,5. De 4,5. E a outra 1,80. 1,83, alguma coisa assim, entendeu? Eu só pego a partir de 1,83 justamente por conta do cash out. Tá. Entendeu? Porque o que acontece? Muitas das entradas que eu pego, no primeiro tempo já bate, né? O cash que eu quero, que é 60%. Se eu deixar para o segundo tempo, quando eles vão para os vestiários, o técnico organiza lá, né? Tenta melhorar o time. E muitas das vezes isso prejudica. Sim. Nas finalizações. E o time chuta tudo. Entendeu? Falei com você que eu fico muito nervoso justamente por conta da adrenalina, né? Porque a gente está ali assistindo. E você não quer que chuta, né? Não quer que chuta. Aí quando o time chuta, a gente fala, caraca, que droga, não sei o quê. E muitas das vezes eles chutam muito. Por exemplo, se tu pegar uma linha que não pode chutar até 13 bolas, só pode chutar 12, e o time chuta 12, tu fica desesperado, entendeu? Tanto eu quanto os clientes. Eu tenho lá um grupozinho de chat, aí a galera fica lá interagindo, entendeu? E aí já aconteceu, sim, de chutar, assim, no limite. Ficar 20 minutos sem chutar. Sério? Sim. Aí tu fica muito nervoso, entendeu? Porque é uma emoção, né? Eu sou o tipo de pessoa que sou muito emocional, entendeu? Pra tudo. O meu emocional sempre tá ali, entendeu? E aí fica um pouco mais à frente do que o racional. Na verdade, depende. Por exemplo, uma coisa que eu tento ser sempre, tanto como apostador quanto na vida, é ser racional. Tomar as decisões por base da racionalidade mesmo. Né? Mas principalmente no grupo. Eu não deixo o meu emocional subir. Sim. Entendeu? Interferir, né? Isso, porque se você deixar o emocional interferir, você não consegue ser lucrativo. Verdade. Isso aconteceu muito comigo no início, quando eu comecei. Foi muito difícil para mim. Muito, muito. Né, conseguir. E me fala uma coisa, nesse mercado tem tanto para HT e FT? Não, é jogo todo. Jogo todo. Caraca, então é bem mais complicado, né? Porque, tipo, é que nem você falou, você disse que você não assiste Campeonato Brasileiro, mas, por exemplo, o jogo ontem do Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras vai fazer 2 gols nos últimos minutos. Então imagina só para quem quer pegar um under. Acaba se dando mal, né? Porque vai pegar o jogo inteiro, né? Então não sabia que era. Não dava para separar HT e FT, que seria tudo, né? Esse jogo, o último jogo que eu operei foi o jogo que a Inglaterra perdeu de 4-0. Sim. Acho que foi contra a Polônia, não foi? Não, se eu não me engano, foi contra a Hungria. Hungria, foi Hungria, isso. E aí eu tinha postado o under 7,5 chutes ao gol. O time não estava chutando, nem a Inglaterra e nem a Hungria. A Hungria só chutava e fazia o gol. E aí eu peguei o under, se eu não me engano, 8,5 com 10% e o 7,5 com 10%. Mas antes eu já tinha pegado mais algumas entradas, né? Justamente para poder tentar reverter o mês. Aí bateu tudo. E aí, no finalzinho do jogo, a Hungria fez o quê? Meteu um gol.
aí redou a entrada de 7,5 chutes ao gol nos 30 segundos finais, entendeu? Já aconteceu, por exemplo, de você pegar um jogo que só teve os remates que teve, só foram os gols e depois não teve mais nada? Tipo, acabou 3-0, mas só teve os 3 chutes no gol e depois o jogo morreu? Ou sempre já aconteceu? Já. Por exemplo, hoje em dia é um pouco mais diferente, mas antigamente quando eu apostava nos remates, sem ser profissional mesmo, quando um time fazia um gol, o outro time recuava. Mas conforme vai passando o tempo, os times vão evoluindo, entendeu? E aí eu apostava muito dessa forma. Quando o time tomava o gol, o time que fez o gol pegava o under, porque recuava. Mas hoje em dia não é mais assim, entendeu? E aí foi assim que eu fui aprimorando a estratégia, analisando direitinho e aprendendo. Caraca, velho, é um mercado bem interessante, né? Você contando assim, acredito que a galera que tá em casa assistindo também, instiga a querer saber, porque Sim. a gente acaba tendo algumas modalidades, alguns mercados que são os mais principais, que é escanteios, né? Eu acho que é o top, gols, aí depois as pessoas que são um pouco mais profissionais, handicap, isso, né? Aí vai para ML, entre outras questões. Isso. Mas de remate é um mercado muito diferente e que, tipo, com você trazendo aqui um nível de profissionalismo muito bacana, assim, a sua didática ela é sensacional. Assim, acho que as pessoas que estão assistindo a gente, que não entendem nada, já conseguem ter uma base. Então é muito, muito bacana. E vocês, galera, que tiverem interesse em saber mais sobre remate, daqui a pouco, no final, na verdade, daqui a pouco não, tem muito tempo ainda pela frente, o Eduardo aqui vai falar pra gente como é que a gente encontra ele para vocês procurarem, porque é um mercado muito interessante e eu também tenho interesse em saber mais, irmão. Claro. E me fala uma coisa, com relação, quem é que foi o jogador ou time que te deu mais greens nos remates? City, Manchester City. Manchester City. Eu ganhei muito, 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 muito dinheiro nele. Você ganhou muito dinheiro no under do Gabriel Jesus? Não, nesse não. Mas no under contra os times do City eu sempre pegava, independente da linha. Porque o City, ele vai muito pra frente. Por mais que ele meta 3, 4, 5 gols, ele continua pressionando. Né? E é muito bom de pegar o under contra uns times contra o City, né? Mas depende, porque hoje em dia o City não tá igual antigamente, entendeu? Por exemplo, quando eu trabalhava como barbeiro, lá tinha a televisãozinha. E tinha muito jogo do City. Quando tava com uma condição bem boa, tava com uma banca de 10 mil. Aí eu fui pegar um under contra o time do City, se eu não me engano era o Wolverhampton na época. Cara, eu meti os 10 mil. Mentira, Foi mano. Subindo ali, eu botava 1.000. Subiu de novo, botava 1.000. Subiu de novo, botava 1.000. Né? Tinha acabado de começar nas apostas, né? Por mais que eu já conhecesse um pouquinho, mas eu não tinha emocional. Entendeu? Não tinha. Ia subindo ali, eu botava de novo. Cara, se eu te falar que eu perdi os 10 mil, tu acredita? Caraca, mano. Sério, velho? Eu falei em assim, um jogo, em um jogo, você perdeu perdi 10 tudo. conto. Aí eu falei que assim loucura, pro rapaz que era meu patrão, né? Eu falei assim, olha só, vou embora. Não vou trabalhar mais hoje não, que eu não tenho mais cabeça. Aí eu fui embora, fui pra casa. E incrédulo com o que tinha acontecido, com o que eu tinha feito. Entendeu? Eu não acreditava com o que eu fiz. Caraca, velho. Você apostou 1.000, aí você esperou a linha subir, mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000, foi ver? Por exemplo, vamos supor que eu tinha pego pro Wolverhampton não chutar 13 vezes. Chutou uma, subiu pra 14. Peguei. Chutou mais uma, subiu pra 15. Eu fui pegando. Quando eu fui vendo no final, perdi tudo. Caraca, perdi mano. tudo. E a galera da barbearia sabia e ficava me zoando. Cara, eu fiquei muito bolado. Eu fui embora. Que loucura, velho. Isso foi em que ano? Você lembra? Se eu não me engano, foi em 2020. 2020. Caralho, mano. 2020. E aí você tava trabalhando lá, aí você... cortando o cabelo do cliente, falou, passa pro outro aqui. Quando eu tava postando, eu falava que não ia atender ninguém, entendeu? Eu falava assim, lá era bem tranquilo em relação a isso, entendeu? Eu nunca gostei de contar pras pessoas, sabe? Porque na época eu trabalhava, eu tinha uma condição boa. E as pessoas, infelizmente, elas se aproveitavam, entendeu? Por quê? Conta pra gente, o que acontecia? As pessoas faziam amizade pra poder... Pedir eu levar elas pra sair, é? comprar um presentinho cá, outro lá. E eu sempre fui uma pessoa de coração muito bom, eu sempre ajudei as pessoas, entendeu? Tinha um rapaz que trabalhava lá comigo e ele não tinha condição, entendeu? Na época eu trabalhava no Grajaú, lá o bairro do Meia, um bairro nobre, só que o rapaz ele morava na favela e não tinha uma condição boa. E muitas das vezes eu via que ele não tinha nem comida para poder comer. E, poxa, eu com um coração muito bom, eu sempre ajudei, sabe? Só que às vezes ele...
queria explorar, né? Confundia. Entendi. Entendeu? Chegou a pedir um dinheiro emprestado e tudo mais. Eu nunca gostei de emprestar dinheiro. Nunca gostei, porque tu empresta, é melhor você dar do que emprestar. É verdade. Porque depois você se estressa pra pessoa pagar, Exatamente. a pessoa não paga. E aí, era assim, entendeu? Tanto os amigos de balada, que na época eu ia, era solteiro, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu não vou mais. Graças a Deus? Graças a Deus, porque, olha, foi a pior época da minha vida. Ai, Tudo que eu gastava. Então, eu parei, casei e agora tá muito bem. De boa. Tô de boa. É a melhor coisa que faz. E aí você, nesse tempo, então, você percebia que as pessoas se aproximavam de você pra tentar... Pra poder ganhar em cima, entendeu? Caraca, é muito louco isso, né, muito velho? doido. Porque acredito eu que quando você tava numa situação ruim, ninguém chegava próximo de você pra te ajudar, né? Ninguém, tipo, fala assim, ô, irmão, você tá precisando de alguma coisa? Ou você... Com certeza não. Ninguém, né? E aí quando você começa a clarear as coisas pra você... Aí vem um monte de gente que tenta se aproximar. Isso é, acho que é um mal muito enraizado na nossa sociedade, né? Infelizmente tem muitas pessoas que só se aproximam da gente por querer benefício, né? Sim. E não quer nada, não quer dar nada em troca. Eu acho que quando você se aproxima de alguém, que seja ela pelo motivo mais íntegro que seja, você tem que também oferecer alguma coisa, né? Não só querer tirar da pessoa. Claro. Isso é muito complicado, né, velho? E tipo, eu não morava num bairro nobre, eu morava num bairro, na verdade, um bairro humilde. Então era comum isso, sabe? Era comum as pessoas quererem ganhar em cima de mim. Entendeu? E eu conheci minha esposa numa das festas que eu fui. Ah, é? Só que a gente... Então deu certo, né? Deu certo. Deu certo, né? Aí eu conheci ela sempre falou, ela era minha amiga antes da gente casar. Ela falava, Eduardo, toma cuidado com esse rapaz tá querendo te sugar, fazer acontecer, né? Eu nunca dei ouvido, né? Aí teve uma época que eu enxerguei porque quando a gente tá nessa vida, é como se a gente tivesse uma tapa no olho. Sim. A gente não consegue enxergar as pessoas. Exatamente. E é muito difícil você conseguir enxergar se ninguém te avisar, entendeu? E aí depois que eu comecei a ver como que as pessoas me tratavam, queria sair só para poder eu sustentar, né? Porque a verdade era essa, as pessoas colavam comigo para eu poder sustentar a cervejinha, sustentar o baldezinho. E quando eu falava assim, pô, vamos rachar? Tu acha que alguém queria? Ih, não, tô duro, não vou nada, vou ficar no seco. E eu gostava na época, né? Aí eu acabava pagando e as pessoas iam pegavam, entendeu? É muito complicado. É muito complicado. E me fala uma coisa, você disse no começo aqui nosso bate-papo que sua família, né? Sua mãe, sua avó, você morava com sua mãe e sua avó? Morava com a minha mãe e depois eu fui pra minha avó. Ah, entendi. Entendeu? E aí você disse que não tinha um apoio da família. Como é que foi esse momento? Esse momento, você, em algum momento, nessa forma de você não ter o apoio, você pensou em desistir? Como é que foi essa questão? Olha, todos os dias eu me perguntava se valia a pena eu bater de frente com a minha família ou seguir o meu sonho. Entendeu? Só que, graças a Deus, eu nunca desisti. Sensacional. Teve uma época que eu até... eu ganhava tanto dinheiro com isso na época, né? Que eu falei pra minha mãe. Falei, não, ela falou, olha só, ou você trabalha, porque ao meu ver, você tá um vagabundo. Sério, mano? É porque eu ficava na cama apostando e ganhando dinheiro. Pra ela era vagabundice, entendeu? Ou você sai da minha casa. E eu ela falou isso pra você? Falou. É pesado, ela mano. e minha avó, entendeu? E aí eu pensei, caraca, o que eu vou fazer na minha vida? Eu não posso parar com isso aqui porque eu tô me dando bem, né? O que eu faço? Aí eu pensei, pô, vou arrumar um trabalho. Só que o trabalho que eu arrumei foi uma outra barbearia, né? Que era a única coisa que eu sabia fazer. Não, escuta o que eu vou te falar. É até engraçado. E aí eu fui trabalhar lá, pedi, pô, irmão, tem como me dar uma oportunidade, isso, aquilo? Só que eu fui pra lá e eu não trabalhava. Eu ficava só apostando. Entendeu? Eu ia pra lá, apostava e depois ia embora. Chegava lá, acho que eram umas 10 horas. Aí dava 3 horas da tarde e ia embora pra casa. Aí minha avó perguntava assim, mas meu filho, por que você chegou tão cedo? Ah, vó, não, aqui não tem cliente, não tem movimento. Não tinha movimento. E aí eu ia embora. E assim eu fiquei mais ou menos uns 4 meses enganando eles, fingindo que trabalhava. E o pessoal da barbearia não falava nada pra você? Cara, na verdade eles gostavam que eu não trabalhasse, porque quando eu não trabalho, era mais cliente pros outros, entendeu? E aí teve uma hora que não deu mais, entendeu? Eu não aguentava mais essa pressão na cabeça, porque ninguém nunca me apoiou, eu ficava desestimulando isso, aquilo, e acaba que afetava, né, o meu emocional, tanto para minha consultoria quanto para mim. Sim.
E acabou que... Mas é tudo no tempo certo. Eu casei, fui embora, graças a Deus, hoje é só ela que me apoia, entendeu? Eu não sou de contar para ninguém o que eu faço, justamente por conta desse ciclo de pessoas e também porque as pessoas ficam te olhando com outros olhos. Não que eu me importe com o que elas pensam, mas eu sou mais na minha, mais quietinho, entendeu? Quando eu comecei com o Fire, eu falei assim, olha, vou fazer isso aqui, mas eu vou ficar anônimo, para minha família não descobrir. E aí eu fiquei anônimo por um bom tempo, fiquei mais ou menos um ano e pouco, quase 2 anos anônimo. Aí eu pensei, cara, eu quero crescer, eu não quero ser essa consultoria pequena. Aí eu via muito outros tipsters famosos, né, que botavam a cara para poder mostrar. E eu via que passava uma credibilidade maior. Por mais que às vezes o serviço da pessoa não fosse tão bom, passava uma credibilidade. Aí eu pensei, poxa, eu não gosto muito, mas eu vou começar a tentar ser diferente para poder passar credibilidade, né? E aí eu comecei a gravar os stories, eu não tinha jeito nenhum. Não tinha jeito, tudo duro, tudo robótico, né? Muito engraçado. E aí, depois foi normal, agora é rotina. E me fala uma coisa, esse nome On Fire significa o quê? Alguma coisa que você criou, pensou? Foi eu que pensei na hora. É? Eu pensei na hora On Fire, porque eu via muitas pessoas falando On Fire, On Fire, On Fire, On Fire pra lá, On Fire pra cá. Aí pegou. E não tinha nenhuma consultoria chamada On Fire. Aí eu falei, vai ser On Fire então. Já que não tem, vou fazer. Já que não tem, vou fazer, isso aí. Sensacional. E aí, me fala uma coisa. Você disse que hoje quem só te apoia é a sua esposa. Isso. Né? E aí, depois que você saiu da casa dos seus pais e foi e se tornou uma família com a sua esposa, você acha, o que mudou na sua vida com relação ao Eduardo Apostador? Porque assim, por que eu tô te perguntando isso? Porque outros convidados, assim, você tem uma história diferente de algumas outras pessoas que passaram por aqui. Porque, por exemplo, algumas pessoas passaram por aqui falando que tiveram apoio, que é bacana ter o apoio da família, do pai, da mãe, do tio, da avó, e você já tem uma vertente diferente. Sim. Né? Você fala que não teve um apoio e que se não fosse por você, por si só, e depois com a sua esposa hoje, os dois fazendo que as coisas dessem certo, talvez você não estaria vivendo o que você vive hoje. E hoje, qual que é o papel, como é que você se sente hoje estando com a sua esposa que te apoia? Qual que é a sensação qual é a diferença da sensação que você tinha antes para agora? A diferença é que tem alguém que me apoia. Porque às vezes fecha um dia negativo, eu falo, pô, mas eu tô meio chateada, aconteceu isso, perdi tanto, tô me sentindo incomodada. Ela fala, não, amor, relaxa, é normal, acontece, nem todo dia ganha, tem dia que você ganha, tem dia que você perde. E eu, tá bom, obrigado, ela me acalma, entendeu? Ela te chama seu porto seguro nessa questão. Isso, entendeu? E ela fala, vai devagar, não tem por que você fazer isso e aquilo, vai tranquilo, vai igual você faz, não tem por que mudar sua metodologia por conta de um mês ruim, por conta de dias ruins. Aí eu, é verdade, realmente não tem porquê. E isso no controle emocional ajuda muito. Porque, por exemplo, você fechou um dia negativo, eu sou assim, eu fico muito bolado quando eu fecho um dia negativo, por mais que seja normal, mas eu não gosto de perder dinheiro. Verdade. Ninguém gosta. E ela me acalma, entendeu? E hoje, com experiência, eu perdi dinheiro, tudo bem, vou me acalmar, vou respirar, volto amanhã. Mas antigamente não, antigamente, por mais que na época, às vezes, eu não fazia na consultoria, fazia por fora. Aí ficava lá só perdendo, e não tinha ninguém para me aconselhar, entendeu? Por exemplo, se eu tivesse as pessoas hoje em dia não têm o ensinamento de como gerir o seu dinheiro. Sim. Entendeu? Isso pegou muito para mim. Porque que adiantava eu ganhar 30 mil, 20 mil, 10 mil e não ter nada? Não ter um carro, não ter uma casa, não ter conquistado nada. Entendeu? Isso pegou muito para mim justamente por conta da minha família. Entendeu? Eles nunca me apoiaram. Sempre menosprezaram e me botavam para baixo. E bem ou mal, justamente por isso também, foi difícil eu evoluir como pessoa, entendeu? Porque eu pensava, caraca, para que eu faço isso? Não tenho carro, não tenho moto, não tenho nada. Para que eu vou continuar fazendo se minha família me esculacha, faz e acontece? Para que eu vou continuar? Mas eu pensei, não vou parar não, porque é o meu sonho. Eu não desisti. Você acha que foi o fato de você ter perdido essa grana? Não vou dizer que é culpa, porque eu acho que aí já é um momento claro de vitimismo, mas você acha que é o fato de você não ter o apoio, isso contribuiu para você ir lá gastando dinheiro? Já que o pessoal não me apoia, eu vou pegar e gastar mesmo? Porque o que eu fazia? Eu ganhava dinheiro, aí eu ia pra festa
para poder esquecer o que minha família fazia dentro de casa, entendeu? Hoje, por exemplo, se eu tenho um filho, quando eu tiver um filho, olha só, o dinheiro, você tem que administrar o seu dinheiro, você tem que fazer isso, você não pode gastar assim, assim, assado. Tudo bem, você tem que fazer as coisas, mas você não pode gastar seu dinheiro todo. Eu não tive essa pessoa para mim, entendeu? E eu aprendi da pior forma possível, que é perdendo dinheiro, que é gastando, entendeu? Sensacional. Tá vendo, galera? Isso aqui mostra a realidade das pessoas que não têm um apoio, né? Talvez você está assistindo a gente pela primeira vez, ou talvez não, e você é pai ou mãe, ou algum parente de uma pessoa que aposta. Apoie essa pessoa, porque o Eduardo tá falando aqui que ele passou por uma dificuldade, que talvez se ele tivesse um pouquinho de apoio, que seja ele um mínimo, o básico, talvez ele não teria cometido os erros que cometeu e estaria muito maior hoje. Mas são as pedras que acontecem no caminho. Mas é muito bacana você falar isso, e é por isso que eu toquei nesse ponto, porque é exatamente isso. Quando a gente está ganhando dinheiro e a gente não se sente merecedor daquele dinheiro, porque a nossa família não acredita, porque a gente acaba tendo uma visão distorcida sobre determinado mercado e tudo mais, a gente acaba descontando, né, essa frustração em outra coisa e acaba gastando dinheiro, né, e acaba perdendo dinheiro não pelas apostas, mas por outras formas de perder dinheiro. Isso é muito louco, né, velho? E não só nas apostas, mas em qualquer área da vida, né? Se você não tiver o mínimo de controle emocional em qualquer coisa, qualquer aspecto, você gasta dinheiro mesmo. É normal. E hoje o que eu acho também que falta para os pais ensinarem para os filhos é isso, sabe? Controle financeiro. Que era uma coisa que você não tinha. É uma coisa que eu nunca tive, entendeu? E aí agora você conseguiu encaixar, né, certinho e tudo mais. Me fala uma coisa, com relação à sua consultoria, como é que funciona ela? Você falou que teve um tempinho que ficou parada, né? Sim. Aí voltou. Hoje, como é que funciona a consultoria? O que você faz? É só você? Conta um pouco pra gente do Eduardo, empresa Eduardo Profissional agora pra gente. Quando eu comecei, eu apostava em handicap, overgo e escanteio. Tá. Perdi muito dinheiro para poder formalizar uma estratégia, né? E depois cresci minha consultoria, foi em 2020 para 2021, no mercado de handicap e escanteio, né? E depois eu mudei, justamente por conta do tempo que eu gastava na frente do celular. Aí fui operar em tênis, não entendia nada. Mudou totalmente? Mudei totalmente. Eu operava, na verdade, eu acrescentei o tênis. Aí eu operava em tênis e handicap asiático. Isso foi em 2022. 2021 para 2022. Aí fui, era solteiro ainda, tinha tempo, mas mesmo assim eu não queria. E aí, quando eu casei, uma coisa que eu queria para mim era ter tempo para minha esposa. Né? Eu falei, eu vou procurar uma maneira de ter tempo. E eu conheci o mercado de remate já, porque na época, em 2020, eu apostava. Sim. Aí eu falei, vou estudar o mercado de remate, né, que é um mercado diferente, é um mercado que eu já ganhei muito dinheiro, e vou elaborar uma estratégia e tentar me profissionalizar só nisso, né? E aí eu fui estudando, e em 2021, em dezembro, eu comecei o Grupo Free. Eu tinha dado uma pausa mesmo, falei, vou parar aqui, não vou continuar o Grupo VIP para eu estudar isso aqui e me aprimorar só nisso. Né? Porque é bom, às vezes, a gente ter um foco só para determinada coisa. Sim. E se profissionalizar só naquilo, que você consegue se tornar um profissional melhor. E aí eu abri o Grupo Free. Comecei com 50 pessoas, aí fui espalhando os grupos, naqueles grupos de Telegram, né? Fui espalhando. E aí começou as pessoas a entrarem, vendo que era um trabalho sério, um trabalho honesto, porque a gente fica desconfiado, né? Quando a gente vê uma consultoria assim boa, a gente já pensa logo assim, isso aí deve maquiar resultado, deve ser marqueteiro, deve ser mentira. Eu nem investi em marketing, eu só investia mesmo o meu tempo naquilo. Nunca fui investir em marketing. E aí as pessoas foram vendo que era honesto, que era um trabalho sério. Era um trabalho sério. E aí foram passando, foram divulgando um para o outro. Eu nem precisei muito me preocupar com esse negócio de marketing, que as pessoas mesmo faziam por mim, né? Eu fiquei, acho que, se eu não me engano, 4 meses no Grupo Free, né? Quase desisti. Vou te contar por quê. Conta aí pra gente. Eu morava com a minha esposa e na época eu estava até passando uma certa dificuldade financeira, que a gente tinha acabado de se casar.
E eu mandava as entradas de graça pra galera. E eu pedi o que pra galera? Poxa, galera, me marca no Instagram, me manda os prints. E a galera é meio complicada, né? Ninguém queria mandar print, ninguém queria me marcar. E eu ficava meio bolado. Eu falei assim, amor, quer saber de uma coisa? Vou parar com isso aqui, vou voltar a trabalhar, vou fazer alguma outra coisa para eu poder melhorar de vida e vou parar, porque as pessoas são muito ingratas. Com certeza. Aí ela falou, olha só, não faz isso. Você dedicou tanto tempo da sua vida para isso, para que você vai desistir? Aí eu olhei assim, falei, é verdade, não vou parar não. E eu continuei. Continuei mais 2 meses no Free. Aí o que eu fiz? Poxa, vou abrir umas vagas de alavancagem. Eu comecei assim, isso no grupo gratuito. Tinha mais ou menos umas 600, 700 pessoas no grupo. Vamos ver se eu consigo alguns clientes assim, para poder alavancar o dinheiro das pessoas. Eles me dão uma comissão e um fixo. E eu consigo mais ou menos ganhar um dinheiro. Aí você alavancar, tipo, com a conta da pessoa ou não? Você mandava e a pessoa fazia as entradas? Não. O que eu fazia? Por exemplo, o Edivan quer ser meu cliente. Edivan, então investe aí 2.000 que eu vou alavancar a sua banca, né? E eu pegava o acesso da pessoa, entrava na banca dela. Tipo um broker, né? Isso, entendi. Só que elas me pagavam primeiro um fixo. Entendi. Entendeu? Justamente para me assegurar que elas... porque se não me desse a comissão, eu pelo menos tinha um fixo. Entendi. Porque infelizmente as pessoas às vezes se aproveitam em relação a isso, entendeu? Com certeza, entendeu? pra cacete. Aí eu cobrava meu fixo. Aí, do nada, surgiu mais 20 pessoas. Sério? Eu nem imaginava. Caraca, eu nem velho. imaginava. Eu falei, amor, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não tô dando conta. Aí eu falei, amor, olha só, vou te ensinar. Você me ajuda. Falei assim pra ela, olha só, eu vou falar o que você vai fazer e na hora que você vai fazer. Aí ela ficava lá junto comigo me ajudando a operar na conta das pessoas, né? Graças a Deus, nunca fechei nenhuma negativa. Sério? Graças a Deus mesmo. Porra, da hora, velho. Muito difícil. Principalmente com os clientes ali fazendo pressão, sabe? Eu só peguei um cliente que era complicado, que ficava toda hora mandando mensagem. Porque eu sempre gostei de operar de boa, sem encheção de saco, entendeu? E aí tinha um que ficava, e aí, que não sei o que ela perdeu dinheiro hoje, perdeu isso aqui. Eu falei, pô, é normal, acontece, né? E aí eu comecei a divulgar a alavancagem e continuar trabalhando no Free para poder conseguir mais pessoas. Sim. Para futuramente abrir o VIP. E aí estourou. Eu nem imaginava, entendeu? Eu nem imaginava que ia acontecer isso. Eu ganhei mais de 20 clientes na época. Consegui administrar todos. Só de alguns clientes que eu atrasei um pouco a banca, né? Porque o mercado de remate é o seguinte. Se você demorar muito para fazer a entrada, você perde a linha. E se tu perder a linha, tu não pode mais fazer. Porque fica perigoso, entendeu? Justamente por pegar no desajuste. E aí, justamente por isso que eu pedi a ajuda dela. E a gente conseguiu fazer. Aí chegou uma hora que eu falei assim, amor, olha só, agora vou parar de fazer, porque tô tendo muito estresse emocional por conta dos clientes. E vou focar só no grupo. Vou pegar uma banquinha e vou ficar comigo. E deixa os clientes lá. E futuramente, quem sabe, a gente faz alguma outra coisa, algum outro projeto, para poder voltar, né? E aí parei, voltei a operar para mim, né? De vez em quando tinham alguns clientes que eu tinha um pouco mais de intimidade, aí eu vou lá e opero para eles, entendeu? E só que estourou e foi uma coisa bem que nem eu acreditei o que aconteceu, porque no meu grupo, a minha banca eu dividia ela em 4. Caraca, né? Mano. Eu fazia dessa forma, justamente por conta da assertividade. E eu fazia isso na conta dos clientes. Ou seja, o grupo estava lá com, supondo, 50%, 60% de lucro no mês. Na banca do cliente, em uma semana já estava com 40%, 50%. Justamente por conta da divisão da banca, sabe? Eu não dividia em porcentagem, eu dividia em unidade. Justamente por conta da assertividade mesmo. Eu comecei com 4, 5 bancos, uma de 1.000, outra de 2.000. E assim, né? Não tinha valor certo, não. Mas eu queria sempre entregar com bom resultado, né? Eu não abandonava a pessoa, eu não gosto disso, entendeu? Eu gosto de trabalhar certo. Por mais que, fale assim, que igual aconteceu recentemente, do rapaz me entregar a banca com 4.000, e depois do período que eu falei que eu ia trabalhar para ele, tá com negativo. Eu falei assim, irmão, olha só, eu não vou te entregar a tua banca assim não, eu vou operar mais para você. Eu vou operar e vou recuperar, mas não tem tempo certo. Vou ficar com a tua banca operando, independente se passou do dia ou não.
Aí a banca dele tava com 2.000, tava com 4, né? Tinha perdido 50%. Aí eu esperei a melhor oportunidade e botei tudo, né? Na verdade, tudo não, foi 50%. Justamente para poder cobrir, que o que acontece no mercado de remate, a gente tem a oportunidade de cobrir a entrada. Caso a gente veja que está saindo do padrão, a gente cobre e fica no 0 a 0. E eu fiz Mas é só uma cobertura você faz? Uma cobertura. Tá. E aí a primeira deu certo. Pô, de 2.000 foi para 3.000 e pouco. Beleza. Aí eu fiquei esperando o próximo jogo. E de 3.000 e pouco, foi no mesmo dia do grupo, que eu queria recuperar as entradas, recuperar a porcentagem do grupo, eu peguei, se eu não me engano, foi 4 entradas. A banca dele estava com R$1.000. Eu dividi em 4 unidades, que era o que eu fazia geralmente para a galera, né? E de 3.000 e pouquinho, 4.000 foi para 8. Caraca, eu falei, irmão, mano, olha só, vamos fechar aqui, vamos parar, que já atingimos mais de 100% da banca. E a gente fecha. Depois, se tu quiser, a gente dá continuidade, mas agora eu não vou operar mais. E quanto tempo dura essa consultoria? Quanto tempo você fechava? Você tinha uma porcentagem que você fechava com ele? Ou era mês? Como é que funcionava? Não, eu nunca garanti resultado. Entendi. Entendeu? Porque se eu garanto, tem que cumprir. Sim. E eu sou um homem de palavra. Se eu falo o que vou fazer, eu faço. E eu não queria essa responsabilidade. Eu falei, olha só, mostrava os resultados, tudo bonitinho, nunca fechei negativo, todas as bancas aconteceu isso, isso e isso, sempre com transparência, e a pessoa confiava, né? E teve um rapaz, o nome dele é... Não vou falar o nome, não. Pensou? Eu não vou falar, não. Não vou falar, não. Muita gente boa, ele começou comigo desde quando eu reabri o grupo Free, né? E eu operava em tênis. E aí ele ficou enrolando para ver se realmente o mercado de remate ia dar certo ou não. E fechou uma banca comigo de 5.000. Né? Esse aí foi o melhor resultado que eu já tive, até hoje. Foi a maior banca que você operou? Foi a maior banca. Sério? Não, a maior banca não, melhor resultado. Tá. De 5.000, eu operava 15 dias para as pessoas. Em 15 dias ficou com 7. Tudo bem, pouco, né? Aí ele falou, vou renovar porque é um ótimo resultado. Porque a gente pensa, caraca, o brasileiro sempre pensa em médio prazo, né? Em curto prazo, na verdade. Curto prazo, é verdade. E aí de 7 ficou em 7. Ele renovou. Aí eu falei, pô, tá em 7, vou usar a unidade de R$1.000 e vou usando gestão variável. Não sei se você conhece. Gestão variável você vai aumentando conforme o seu lucro. Sim. Se eu te falar que de 7.000 foi para 44. Caralho, tu acredita? mano. 44.000. Em quanto tempo isso? Em um mês. Caralho, de 7 para 44 em um mês. Em um mês. Que loucura, velho. E aí, só que aí eu tive a infelicidade de não falar para ele fechar. Né? Porque eu queria pelo menos atingir mais ou menos uns 50, ver se eu conseguia uns 50. E aí de 40.000 foi para uns 30. Deu uma caída. Deu uma caída. Porque em um jogo de remate apenas eu aumentei a unidade, conforme eu aumentando a unidade, vai aumentando o valor, né? E aí a banca caiu. Aí eu falei, irmão, vamos fechar aqui, né, justamente para não correr o risco. E fechei, entreguei a banca para ele, entendeu? De 5.000 para 40. Aí eu falei assim para minha esposa, caraca, amor, tô bolado, eu podia ter pego uma banca de 5.000 para mim alavancado, porque eu não tava operando para mim, porque era tanto cliente que eu não tinha como operar para mim. Ou eu dava atenção para os clientes, né, ou eu fazia para mim. E como era tanta gente, eu sempre tive a responsabilidade. Aí eu falei, vou fazer aqui para eles, depois, quando eu voltar a Premier League lá em agosto, eu opero para mim. Sensacional. Entendeu? E aí hoje você tem grupo VIP hoje? Tem. E aí o grupo VIP hoje, ele é só de remate? Só de remate. E aí, como é que funciona? Tem quantas pessoas hoje no seu grupo? 44. Caraca. Tá? Quando eu abri e bateu 50. Entendeu? Mas aí, como deu uma pausa nos remates, alguma galera não renovou e tudo mais, vai deixar para renovar lá para agosto. E eu não gosto de muito cliente, porque é um mercado que não tem muita liquidez. E, por exemplo, futsal. Futsal, a liquidez é horrível. Remate tem liquidez, só que se eu botar 200 pessoas no grupo, aí se eu mandar uma linha, depois de 3 segundos cai para baixo. Entendeu? Mas aí não tem como, por exemplo, se você tem 200 pessoas no grupo, e aí você manda numa linha, ela vai descer. Né? Ela vai cair a odd e tudo mais. Não tem como para mandar o restante da galera numa outra linha? Você acha que fica muito agressivo? Depende da linha. Por quê? Porque se eu mandei uma determinada linha e cair, começa a ficar perigoso.
justamente por conta do cash out. Se o time chutar uma vez, aí já fica perigoso para a linha abaixo. Mas tudo depende do desajuste da casa. Entendi. Por exemplo, esses dias eu mandei um under da Inglaterra, menos 15,5. Não, menos 16,5 que eu peguei. E mandei para a galera. E quando a galera foi pegar, caiu para 15. Mas aí eu vi que ainda estava uma linha alta. Então eu falei, galera, pode pegar. Aí a galera pegou. Aí eu contabilizei a 15, em vez da 16. Aí eu pego de novo, para poder ver como é que vai ficar, entendeu? E o seu trabalho de broker agora de operar, você parou de... Por enquanto eu parei. Porque não tá dando conta. Não, na verdade não foi nem por isso. Justamente por conta da demanda e também da paralisação do remates. Entendi. Entendeu? Aí eu parei. Top. Por conta disso. E me fala uma coisa. Você falou que a sua gestão ela é agressiva. Sim. Né? Você, hoje, se você fosse falar assim, pô, a minha gestão do Eduardo... qual que seria a ideal para você e quanto que a pessoa seria o necessário para a pessoa poder começar a ganhar dinheiro nos remates? Qual é uma banca mínima necessária e qual é a sua gestão? Eu vou contar o cálculo que eu fiz e mandei para a galera lá no grupo. Top. Eu comecei desde dezembro, os remates para a galera em aberto, né? Se a galera tivesse começado com uma banca de R$1.000 em dezembro até o dia de hoje, até final do mês retrasado, que foi quando eu fiz o cálculo, com 10% e atualizando todos os dias a banca... Juros compostos? Isso, juros compostos, usando gestão variável. Por exemplo, se você tem R$1.000, fechou o dia com 10% com 1.100, os seus 10% do próximo dia é os 10% dos 1.100, não dos 1.000. Show. Né? A pessoa estaria com um total de 44 mil e pouco. Caraca, isso em 5 meses, na época que eu fiz o cálculo. Caralho, entendeu? Mano. Por quê? Por que eu fiz esse tipo de serviço? Primeiro porque é o serviço que eu gostaria que eu tivesse. Eu sempre pensei, vou fazer o que eu gostaria que fizessem para mim. Isso eu sirvo para tudo na vida. Tanto para poder ajudar alguém, quanto para qualquer coisa. Eu vou te tratar da forma que eu gostaria que você me tratasse. Show. Isso tanto na vida pessoal quanto no trabalho. E aí eu resolvi fazer esse tipo de serviço, porque é uma parada que dá um resultado em pouco tempo. Se a pessoa, muita gente prefere deixar 10 mil na poupança. Mas se você tiver um lucro de 30% de 10 mil no primeiro mês, 40% de 10 mil e pouco no outro mês, quando você for ver, tu vai estar em um ano já está com mais de 100 mil. Sensacional. Entendeu? E eu nunca gostei de... Eu sempre procurei uma consultoria na época que me desse no mínimo 40% de lucro. E eu nunca achei. Nunca achei. E eu estudei para justamente dar esse mínimo de resultado. Então, entendeu? Hoje você, Eduardo... não vou falar que garante, porque é difícil, mas você tem uma metodologia de que você quer entregar 40% de lucro no mínimo. Eu vou até lançar esse serviço depois, de garantir, né? Só que eu não lancei ainda justamente por conta da quantidade de pessoas. Eu não vou cobrar o preço que eu cobro pra galera, entendeu? Vai ser um serviço pra galera que tem um pouco mais de poder aquisitivo. Sensacional. Porque justamente eu vou garantir. Justamente por conta da assertividade. Se eu tenho um serviço bom que eu confio, não tem por que eu não garantir pra pessoa um mínimo, entendeu? Que top, velho. Muito top. Eu acho muito maneiro, porque eu gostaria que alguém tivesse esse tipo de serviço no mercado. Hoje em dia é difícil você achar no mercado alguém que garante. Tu não vê. Na verdade, creio eu que não exista um serviço que alguém garante um resultado nas apostas esportivas. Na verdade, tem uma garantia no trabalho de arbitragem, né? Que é a arbitragem quando você aposta numa casa, numa determinada odd, numa outra casa, determinada odd, você consegue ter o lucro garantido. Que a galera tem uma banca em uma casa e na outra. Exatamente, aí pega as variáveis das odds e tudo mais e consegue ganhar. O lucro ele é baixo, né, por entrada, mas consegue ter. Mas cara, é assim, falando por mim, cara, eu estou impressionado, né, com o conteúdo, né, de um mercado totalmente diferente. Um mercado que, para mim, ele é novo porque é novo. Eu já estou nesse mercado já desde 2018, atuando profissionalmente. E assim, é um mercado pouquíssimo explorado. É um mercado assim, que eu ouvi falar pouquíssimas vezes e nunca me interessei porque eu achava que era algo tipo, qualquer mercado. E você trazendo uma didática, trazendo um profissionalismo e uma seriedade, apesar de com uma pouca idade, isso é sensacional, irmão. Isso assim, é tipo, você tem tudo para que em pouquíssimo tempo, eu digo pouquíssimo tempo assim, até o final do ano, começo do ano que vem, você ter um nome muito mais destacado do que é hoje. Porque, como eu sempre digo,
as pessoas que eu trago aqui são as pessoas que realmente têm algo para agregar. Sim. E quando eu cheguei até o seu perfil, que eu stalkeei algumas vezes para eu poder fazer o convite, eu me impressionei com relação ao profissionalismo. Sim. De frente agora, que a gente teve pouquíssimo tempo para bater um papo antes de resenha, é um nível assim muito bacana. Então é sensacional, irmão. Parabéns por esse trabalho. Obrigado. Top tu já demais. chegou a pegar alguma entrada lá? Aonde? No grupo? Não consegui. Não, porque, consegui. Cara, eu falo pra você, é correria de louco, Sim, velho. Correria de louco e, tipo, às vezes eu nem consigo, que nem eu que mando as minhas entradas. Sim. Então, às vezes eu tô num podcast, a galera enche o saco porque eu não tô mandando entrada. Então eu fico aqui 2, 3 horas. Então a galera fica questionando. Então, às vezes, eu não consigo nem dar atenção pro meu próprio grupo. Então, às vezes. Mas é um trabalho que eu digo assim, muito top e tem tudo pra crescer, irmão. Tudo pra crescer. Sensacional mesmo. E falando nisso, eu até te agradeço por ter me convidado, porque o mercado em si, poucas pessoas dão oportunidade para aqueles que não são conhecidos. Né? Eu vi que você já trouxe bastante gente aqui famosa. Eu até comentei, caraca, amor, ele me convidou, mas só tem famoso ali, fico até um pouco envergonhado. Que isso, cara? Eu te agradeço, porque realmente é justamente por conta de oportunidade, sabe? Quando comecei, eu procurei muita gente para poder me ajudar. Tipo, bater um papo. Pô, irmão, que não sei o que, olha aqui meu resultado, me ajuda. Entendeu? E ninguém nunca estendeu a mão, sabe? As pessoas desse mercado são assim, não estendem justamente porque não acreditam. Sim. É muita gente picareta que manipula resultado, e eu entendo que realmente é difícil. É difícil você estender a mão para alguém sem você primeiro acompanhar ela, entendeu? Saber se ela realmente trabalha certo ou não. Ou muitas das vezes a gente até tem medo, algumas pessoas têm medo daquela pessoa ter um serviço melhor e a gente perder. Exatamente. Entendeu? Justamente essa insegurança, né? Justamente que eu acho que por isso que muita gente não estendeu a mão, sabe? Mas é uma coisa que você falou de ter gente famosa, mas assim, quando a gente começou, a gente não tinha gente famosa. Né? Então, assim, eu sempre vou dar sempre muita atenção para as pessoas. Foi até engraçado você falar isso, porque uma vez o Sérgio Freitas, que ele tem um podcast também, muito bacana, um abraço pro Sérgio aí, ele falou, Edivan, eu comecei ele fez um podcast inspirado no meu, e ele falou, Edivan, eu comecei a ver outros profissionais que você trazia que eu nunca tinha conhecido. Então isso é muito bacana. E eu tenho certeza, irmão, que você falou, cara, daqui a pouquíssimo tempo você vai estar muito maior e vão ter gente que vão querer estar próximo de você, mas não igual o passado, por interesse. Sim pelo aprendizado, claro. E sim pelo resultado, e sim pela pessoa que você é. Então isso é muito gratificante, e eu tenho certeza que no mercado de remates, assim, na minha opinião, eu nunca conheci, vou me aprofundar mais, mas já na minha opinião, já tem um voto muito bacana, porque é um mercado diferente, você tem uma leitura bacana, você tem uma didática boa, e tem tudo para dar certo, irmão. Sensacional, top demais. E tem que aproveitar esse momento também, né, que antigamente, quando eu comecei a apostar nos remates, tinha muito desajuste. Às vezes tinha gente que dava all-in justamente por conta da linha, né? Muitas das vezes eu era um deles, né? Claro, eu falei no início. Eu era um deles que dava all-in, por exemplo. A linha da casa abriu com, por exemplo, 14,5. Aí daqui a 10 minutos pula para 20. Aí a galera vai em massa e pega, entendeu? E antigamente tinha muito isso. Hoje em dia tem pouco. Mas se tu der uma aprofundada melhor, estudar, às vezes a casa abre nos desajustes desses, sabe? Sensacional. E é muito legal, eu aproveito muito isso para poder trabalhar. Top demais. E me fala uma coisa, hoje em dia, quem são as suas referências nas apostas esportivas? Você tem alguém ou algumas pessoas? Olha, é até interessante você perguntar isso. Eu acompanho muita gente, mas eu sou o tipo de pessoa que sou mais na minha. Eu faço meu trabalho, posto lá o resultado, depois eu separo minha vida pessoal e profissional. Por exemplo, estou lá assistindo o jogo. Trabalhei, gravei os stories, fiz acontecer, eu me desligo do mundo das apostas e vou pro mundo real, que é minha família, entendeu? Então eu não acompanho muito, justamente porque no início dava muita briga no casamento por conta disso, sabe? Ah, é? Ela fala, pô, amor, você não tá me dando atenção, isso e aquilo. Ah, é? Aí eu resolvi, quer saber, eu vou trabalhar e vou me desligar. Então eu não acompanho, na época eu acompanhava muito o PR, quando ele tinha aquele grupo Select e tudo mais. E eu achava legal, mas eu nunca fiz parte, não. Entendeu? Hoje em dia eu vejo, assim, só de vez em quando, os stories do PR, do Ortega, mas nada demais, sabe?
Pessoas polêmicas. Grande abraço pro PR, teve com a gente aqui recentemente. Top demais, conteúdo muito bacana. O PR é muito engraçado, que assim, ele como pessoa, cara, é um ser humano sensacional, né? No story ele mostra tipo um cara, né? Tipo, diferentão, mas o cara é um querido aí, um grande abraço pro meu amigo PR, Paulo Rubens, pra quem não conhece o nome dele. E me fala uma coisa, Edu, ano de Copa do Mundo, né? Ano de Copa do Mundo ali, daqui a pouquinho a gente tem o maior espetáculo da Terra. E qual é a expectativa sua para o mercado de remates na Copa do Mundo? Essa pergunta é bem interessante porque minha expectativa está muito, muito, muito alta. No ano passado, eu operei tanto no handicap quanto no remate. Na época eu operava na casa do meu pai, eu estava passando as férias lá, né? Umas férias com ele, na casa dele, e ele deixava assistir. E eu ganhei muito, muito dinheiro na Copa do Mundo ano passado. Não, Copa do Mundo, Jesus. Como é que é? Eurocopa, isso. Eu ganhei muito dinheiro. E com a volta da Premier e depois a Copa do Mundo, o mercado de remate vai tanto abrir na Premier quanto na Copa. Então, é uma chuva de jogos, né? E sempre tem muitas oportunidades boas. E você vai apostar em qual seleção? A Inglaterra? A Inglaterra me deu um prejuízo esse mês. Mas, assim, depende, entendeu? Tudo depende contra os times que vão jogar. Não tem como falar, vou apostar nesse aqui. Porque é tudo cenário. Contra quem vai jogar, o que vai acontecer. É muito especulativo, né? É muito especulativo, principalmente falando de seleção, Copa do Mundo. Porque Copa do Mundo ele junta os melhores jogadores das seleções e vai lá. E eu tenho um conhecimento dos times que os jogadores jogam. Diferente da seleção junto. Entendeu? Por exemplo, o Harry Kane é da seleção da Inglaterra, mas ele joga em outro time. Eu conheço o time que ele joga, eu conheço o Harry Kane como ele joga. Então acaba englobando esse conhecimento e jogando pra lá. Por exemplo, jogando pra lá que eu digo assim, olha, o Harry Kane joga assim, assim, assado. Tem Gabriel Jesus, tem isso aqui, Gabriel Jesus não, perdão. Tem o Sterling, tem esse, tem aquele. Então eu acho que o Harry Kane não vai chutar 5 vezes. Então, acho que essa entrada é uma boa. Então o comportamento da seleção é diferente dos times. É muito diferente. Sensacional. Eu senti essa diferença bem grande, né, nesse mês. Porque foi um mês difícil de trabalhar, justamente por isso, sabe? Que eu operei muito nos times da Inglaterra e quando muda um pouquinho, é um pouco mais difícil você trabalhar porque você não tem tanto conhecimento sobre aquilo. Sobre o time em si, mas sobre os jogadores sim. Entendeu? Então, esse mês foi o mês que eu trabalhei mais na live. Eu não peguei muita pré-live, não. Justamente por conta disso. Top demais. Edu, me fala uma coisa. A gente está finalizando aqui. Eu quero que você deixe primeiramente as suas redes sociais para a galera que quiser falar com você e tudo mais. E depois eu vou fazer algumas perguntas para você também, claro, com relação às pessoas que querem continuar no mercado, que querem sair, qual é a sua opinião. Mas primeiro eu quero saber, a galera que quer falar com você, como é que ela te encontra, contratar o seu serviço, como é que funciona. Agora o espaço é seu para você vender o seu peixe aí. Valeu. Então, o meu Instagram da OnFire Tips é OnFire. Tudo junto, tá. _ Tips. Tá. OnFire _ Tips. E tem o novo agora que eu criei só de remate, né? Porque para poder patrocinar, fazer o marketing, né? Que o outro tá bloqueado. OnFire Tips _ remate. Esse aí é o Instagram. Esses dois são o Instagram que vocês me acham. Oficiais seu. Para poder oficial. Tá. Entendeu? E você falou que tem um canal no Telegram. Isso. Qual que é o canal? O free? O canal é OnFire Tips também. O link, se você entrar no Instagram da OnFire Tips, né, você vai ver logo na biografia o grupo do remate. Show. E já vai entrar lá e vai ver os resultados. Show de bola. Então, galera, acompanha esse fera aqui que eu tenho certeza que não vão se arrepender. Não vão se arrepender e tá acompanhando ele agora que ainda é pequeno, mas o cara tá pensando grande. Daqui a pouco não vai se arrepender que o cara vai te responder agora. Daqui a pouco vai ter 100 mensagens lá, não vai te responder mais não, viu? Eu até brinco com meus clientes, falo, galera, renova logo porque eu não vou botar muita gente no grupo não. No máximo 100, 200 e acabou. Sensacional. Porque para manter a qualidade do serviço, né? Porque quando tem muita gente, você acaba que muitas das vezes não consegue dar atenção para todo mundo. Verdade. Entendeu? E me fala uma coisa, agora, talvez tenha pessoa que está assistindo a gente agora pela primeira vez, que nunca viu você, nem nunca me viu. E ela está pensando em desistir.
ela falou, pô, eu tô nesse mercado aqui, talvez ela passou aquela mesma situação que você perdeu os 10 conto lá em um dia. Talvez ela perdeu 10, talvez ela perdeu 1.000, talvez ela perdeu 100, que é algo que ela pode perder agora. E tá pensando em desistir. E olhou, caiu agora no YouTube e tá ouvindo e vendo você falar. Qual seria a sua mensagem do Eduardo para essas pessoas que estão pensando em desistir do mercado de apostas esportivas? Olha, eu falaria para as pessoas, primeiramente, não desistirem, né? Porque se tirar eu como parâmetro base, eu vim de barbeiro a apostador profissional, entendeu? Não desista, por mais que as pessoas falem, você não tem que tirar o que as pessoas pensam sobre você. Você tem que saber o que você quer. É isso que você quer? Então faz isso. Ah, não tenho como porque eu não tenho dinheiro. Tudo bem, estuda. Pelo menos uma estratégia. Se você estudar e tiver um conhecimento para poder aplicar determinada estratégia, você não precisa começar apostando. Você pode compartilhar suas análises com as pessoas, um grupo free, e futuramente abrir o seu grupo VIP e começar a viver disso, que foi o que eu comecei a fazer. No início eu não tinha muito dinheiro para poder apostar, né? Recentemente, ano passado eu quebrei, né? E voltei tudo de novo. Pra galera no free, mandando. Criei, formulei uma estratégia no remate, mandei e abri a consultoria. E agora eu vivo só disso. Top demais. É só não desistir. E você, pegando um gancho do que você falou, qual é a sua opinião, por exemplo, das pessoas que... Porque assim, eu vejo hoje muito, tá uma chuva, tá até chato, pessoas de haters questionando a gente que tem grupos, a gente que tem consultoria, a gente que tem outras fontes de renda a não ser as apostas. Qual é a sua opinião sobre isso? Porque você já deixou claro aqui, por exemplo, que se a pessoa talvez não tem dinheiro para começar com as apostas, ela pode vender o conhecimento dela, né? Qual é a sua opinião do Eduardo sobre isso? Porque é muito importante também compartilhar essa questão. As pessoas julgam muito por determinada pessoa não fazer as apostas junto com a pessoa. Por exemplo, esse aí eu não confio porque ele não faz as próprias análises, ele não faz a própria aposta e só manda pra gente. Mas não é questão de ter, é questão de você ter conhecimento. Não adianta você ter dinheiro e não ter conhecimento. Exatamente. Se você tiver 200 mil na tua conta e for apostar e não tiver conhecimento, você vai perder os 200 mil. Exatamente. Primeiro a gente busca conhecimento para depois buscar o dinheiro. Sensacional. Sem conhecimento você não tem dinheiro e com dinheiro você não tem conhecimento. Sensacional. Entendeu? Top demais. As pessoas julgam por isso. Até uma pergunta interessante que tem muita gente quando eu comecei, perguntava se eu apostava. Eu não respondia, né? Porque realmente não apostava. Mas eu tinha um conhecimento para poder vender. Entendeu? Se você tem um conhecimento, você pode fazer, independente do que a pessoa acha ou não. Sensacional. Porque sempre vai ter gente que vai falar para você, não faz, porque você não faz junto. Mas se você sabe o que você quer, muitas pessoas vão falar igual a mim. Entendeu? Eu vou falar, não, ele tem um conhecimento. Por mais que ele não tenha dinheiro para poder investir, aposte só de 100 em 100, mas ele tem um conhecimento. Exatamente. Se tu tiver conhecimento de tu apostar de 100 em 100, daqui a 2 anos tu vai estar apostando de 1.000 em 1.000. E fazendo uma analogia que você falou, imagina só um cara que é vendedor de carro de luxo. Ele só não é bom vendedor porque ele não tem um carro de luxo? Pelo contrário, né? Ele conhece tudo do carro de luxo, mas ele não tem condição de comprar um carro de luxo, né? Então, fica a dica pra galera também. E outra, eu acompanhei um rapaz, assim, só pegando o gancho do que tu falou, que ele tinha uma consultoria há 2 anos. E ele começou assim igual a mim, né? Apostando de 100 em 100, de 50 em 50, e às vezes nem apostando. E hoje ele tem mais de 2.000 pessoas no grupo, agora a stake dele é de R$2.000, às vezes 4. E antigamente ele apostava de 100 em 100. Conforme o tempo vai passando e você vai apostando, conforme você vai ganhando, a sua stake vai aumentando. Com certeza. Se você hoje ganha só R$1.000 por mês, né? Não que seja pouco, claro que não. Mas se você ganha R$1.000 por mês com isso, daqui a 2 meses você vai estar ganhando mais. E assim por diante. É o famoso médio e longo prazo. Sensacional. Que a gente quer ganhar da noite pro dia. E não funciona muito assim. Não funciona assim, na verdade, né? Verdade. Isso só no longo prazo. Isso é muito bacana você deixar claro, porque sempre tem que ser reforçado, Sim. né? Eu acho que falar de gestão e falar do médio e longo prazo é a mesma coisa que tomar banho. Tem que ser todos os dias. Sim. Né? Porque senão uma hora você para de fazer, já acabou. Perdeu tudo, exatamente. E agora, Edu, por exemplo, vamos fazer o papel inverso. As pessoas estão chegando até a gente e tá empolgada e quer fazer esse mercado dar certo, e quer ganhar dinheiro,
tá pensando certinho, tá pensando no médio e longo prazo. Talvez tenha pessoas que estão querendo ganhar dinheiro para ontem, mas estão iniciando nesse mercado. Qual é a mensagem do Eduardo para essas pessoas que estão iniciando no mercado de aposta? Então, para você primeiramente iniciar, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Eu não vou ficar rico do dia para noite. Eu vou aprender primeiro, ou na verdade, eu recomendo a galera seguir alguém. Porque se você não entende nada sobre o mercado, você vai perder dinheiro. Acha uma consultoria boa, procura alguém que seja consistente, coloca lá R$1.000. Eu acho que se você começando com R$1.000 é o suficiente para você ter gestão. Por quê? Eu digo por mim. Antigamente, quando eu trabalhava como barbeiro, eu não tinha gestão porque eu colocava 200, colocava 100. E quando eu fui ver, já tinha botado mais de R$5.000 de depósito. Você começa com no mínimo R$1.000 e vai seguindo o gerenciamento. Quanto que você vai apostar? De 50 em 50, que é 5%? Então é só de 50 em 50 que eu vou apostar. 20 em 20, então é só de 20 em 20. Faz aquilo e não faz outra coisa. Porque se você mudar o que você está fazendo, você perde. A chave desse mercado é o gerenciamento. Não adianta você ter conhecimento e não ter gerenciamento. Não adianta você não ter gerenciamento e não ter conhecimento, porque você vai perder. Entendeu? Se você seguir o gerenciamento, seguir alguém bom que dê um resultado legal para você e seguir o gerenciamento, tá tudo certo. É só você esperar o tempo, que é sobre tempo. Não é no mês pro outro que você vai conseguir viver só disso. Não é de 2 meses, de 3, é de anos. Na poupança, você deixa o seu dinheiro lá. Não vai te render nem 1% ao ano. Mas você deixa lá parado. Se você colocar o teu dinheiro numa consultoria boa, que te dê bons resultados e você tiver cabeça, gerenciamento para fazer, teu dinheiro vai render muito, infinitamente mais do que a poupança. E quando você for ver, a tua poupança é aquilo ali. A gente tem que pensar, isso aqui não vai ser para eu ficar rico. Isso aqui vai ser um investimento. Entendeu? Top demais. Muito bacana. Se a gente pensar assim, como investimento, não como aposta, isso e aquilo, a gente consegue levar. Eu, quando comecei a pensar, não, isso aqui é um investimento, eu comecei a dar certo, eu comecei a engrenar. Entendeu? Isso é muito bacana você deixar claro, porque vai de encontro com aquilo que a gente falou há minutos atrás, o imediatismo. Isso. Né? As pessoas têm essa ideia de imediatismo ainda, de ter dinheiro para ontem, de ficar milionário, de ficar rico. Inclusive até fiz um vídeo recentemente brincando, fiz um vídeo falando como ficar milionário nas apostas esportivas, fiz um vídeo em tom de brincadeira. Sim. E as pessoas ainda não entenderam que era um tom de brincadeira, então é muito complicado, né? A gente lidar com pessoas... E quando a gente lida com pessoas que não têm uma sabedoria com relação à parte financeira, esse problema ele se potencializa, né? Porque as pessoas elas acham que é só seguir qualquer pessoa, só ir lá e pegar a tipa daquela pessoa, ou só seguir um método, que esse método vai ser para sempre. Não, tem que sempre estar em constância, aprendizado, mudança, para que as coisas deem certo, não é verdade? Muita gente, até hoje, né, segue mais de uma pessoa. E eu falo para as pessoas não fazerem isso. Por quê? Porque quando você segue mais de 2 pessoas, o que acontece? Vamos supor que eu sigo o seu grupo e sigo mais 3. Você hoje fechou no green e os outros 2 fecharam no red, você perdeu o lucro que você ganhou aqui. Exatamente. E se os 3 fecharem no red, tu perde tua banca. E outra, você não vai saber qual metodologia está dando certo. Exatamente. Né? Você nunca vai saber qual grupo está sendo realmente lucrativo. Eu, quando comecei, o meu erro também foi um deles foi esse, né? De seguir várias e várias pessoas e só perder dinheiro. Porque eu ganhava lá, perdia aqui, depois perdia lá, entendeu? E é realmente bem complicado. Todos, porque... Exatamente. E muita gente desiste justamente por conta disso, né? Hoje em dia tem muita gente que a gente não conhece que são pessoas lucrativas. Só que, por justamente você seguir várias pessoas, você não consegue ter um lucro naquela determinada pessoa. Entendeu? E acaba culpando ela e todas as outras, né? Exatamente. É bem complicado. Sensacional. Meu irmão, a gente tá finalizando aqui. Eu tenho um quadro que chama Show de Bola. Sim. E eu vou fazer algumas perguntas para você. Eu quero saber o que é show de bola para você nessas partes, beleza? O que é show de bola para você nas apostas esportivas? Saber que você pode mudar de vida. Ter uma vida melhor. Primeiro, começando como investimento. Eu acho que é show de bola nós, tipsters, saber que a gente tem um potencial de mudar e ajudar a vida de muita gente. Sensacional. Top demais. O que é show de bola para você na sua família? Show de bola na minha família? Pergunta complicada. Deixa eu pensar. O amor.
que a gente tem um pelo outro. Independente de qualquer coisa, a família se ama muito. Isso é show de bola. Demais. E o que você acha quando chegar no final do ano, no último dia do ano, você tá lá estourando o Shandong, e você olhar para esse ano todinho, e olhar para trás e falar, pô, isso aqui foi show de bola para mim, no ano de 2022? O deserto. O deserto é uma escola onde você aprende. O que é o deserto para mim? O deserto é todo o processo, tudo que você viveu no ano, entendeu? Todo o sofrimento. Porque é no sofrimento que a gente aprende, né? Esse ano foi um ano que eu aprendi muito, muito. Foi muito difícil esse ano, mas eu, quando estiver no final do ano, virando lá o ano, eu vou olhar para trás e vou pensar, caraca, foi difícil, mas todo o processo valeu a pena. Top demais, top demais. Meu irmão, só tenho que te agradecer. Eu que agradeço. Foi um conteúdo sensacional. Eu acho que dos mercados diferentes que eu já entrevistei, é um dos melhores conteúdos assim que eu já peguei assim. Você foi falando, eu já fui me imaginando, fazendo, sabe, umas coisas de louco assim, um conteúdo muito brabo mesmo. Só tenho que te agradecer pela sua vinda, veio lá do Rio de Janeiro para cá para bater esse papo aqui top, para agregar cada vez mais conhecimento e conteúdo para a comunidade. Eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo, que nem você falou com relação ao deserto, tenho certeza que no final do deserto a gente tem uma miragem de que tem água fresca, mas no seu caso não é a miragem não, tenho certeza que a água fresca está lá. E só tenho que te agradecer pela sua vinda, pelo seu conteúdo. Virei fã do seu conteúdo porque acho que é um mercado novo e pouco explorado, e talvez com a visão do Eduardo, com a presença, né, da figura do Eduardo, trazendo esse mercado mais pulverizado, eu acho que muito mais pessoas vão ingressar nesse mercado de maneira profissional, porque a gente está cansado de ver muitas promessas, sim, de coisas que realmente não dão certo, sim, e você trazendo uma vertente totalmente diferenciada, agregando conhecimento, agregando resultado e também transparência, eu acho que é a receita para que as coisas dê certo na sua vida. Só tenho que te agradecer e tenha certeza que quando você quiser, as portas estarão abertas para você voltar aqui outras vezes para a gente fazer essa resenha show de bola aqui, meu irmão. Vamos marcar sim. Sensacional, te agradeço de coração. A gente marca. Muito obrigado, eu que agradeço a você pela oportunidade, pois como eu falei, eu admirei você justamente pela sua atitude de chamar alguém que não é conhecido, entendeu? Que eu vejo muita gente chamando famoso e tal, mas eu não vejo pessoas chamando pessoas que não são conhecidas. Eu acho isso muito legal da sua parte. E se tu quiser, inclusive tem tanta gente que não são conhecidas, eu acho muito legal você explorar essas pessoas, porque eu tenho certeza que tem muita gente que tem um trabalho muito bom e ninguém estende a mão. Entendeu? Dar uma oportunidade. Tenho a certeza que a gente vai fazer o convite sim para muita gente que não tem mídia, mas tem conteúdo. Isso. Né? A gente tenta mesclar, mas é lógico que sempre dando vazão para pessoas de conteúdo, sim, que é o seu caso. E te agradeço mais uma vez, meu irmão. Eu que te agradeço. Muito obrigado aí pelo bate-papo. Tamo junto. Galera, é isso então. Tamo juntão, é nóis e até o próximo Valeu, Show galera. de Bola Podcast. Tamo junto.